Em seu livreto Ilustrações das Verdades Bíblicas, H.A. Ironside aponta a tolice de julgar os outros. Ironside narra um incidente na vida de um homem chamado Bispo Potter. O bispo estava navegando para a Europa em um daqueles grandes transatlânticos. Quando ele subiu a bordo, ele descobriu que um outro passageiro iria dividir a cabine com ele. Depois de checar as acomodações, ele foi até a mesa do comissário de bordo e perguntou se ele poderia deixar o seu relógio de ouro e outros objetos de valor no cofre do navio. Ele explicou que normalmente ele nunca se valeria desse privilégio, mas tinha ido até a sua cabine e conhecido o homem que ocuparia a outra beliche. Julgando pela sua aparência, ele estava com medo de que a pessoa pudesse não ser uma pessoa muito confiável. O comissário de bordo aceitou a responsabilidade pelos objetos valiosos e disse: "Tudo está bem, bispo. Eu ficarei muito feliz em cuidar disso para você." O outro homem já veio até aqui também e deixou as coisas dele pelo mesmo motivo. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em Mateus capítulo 7, começando no verso 1, Jesus disse: "Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão." Agora, ninguém gosta de se sentir como alguém está sendo julgado por outros. É verdade que as pessoas são críticas por natureza. As pessoas condenam. As pessoas estão sempre prontas para encontrar defeitos nos outros. Nós todos sabemos que o velho ditado que você não pode agradar a todos é verdade. Eu me lembro de um rapaz solteiro que queria se casar, mas toda vez que ele trazia uma pretendente, a sua mãe a criticava cruelmente. Bem, ele não sabia o que fazer. Estava conversando com um amigo certo dia e esse amigo disse: "Por que você não vai procurar alguém que seja como a sua mãe?" Ele disse: "Boa ideia." Então ele procurou até que encontrou o que era em essência um clone da sua mãe. Ela parecia com a sua mãe, andava como a sua mãe, até pensava como a sua mãe. Ele ligou para o seu amigo e disse: "Bem, eu vou levá-la para casa hoje, vamos ver o que vai dar." Então ele a levou para casa. No outro dia, seu amigo ligou e disse: "Aí, como foi?" O solteiro disse: "Foi terrível." Ele disse: "Por quê?" Ele disse: "Bem, minha mãe se apaixonou por ela, mas o meu pai não conseguiu suportá-la." Hoje nós vamos estudar uma das mais mal compreendidas, mal empregadas e mal aplicadas versos da Bíblia. Na verdade, tem sido chamado a escritura favorita do mundo. Pessoas que normalmente zombam da Bíblia, rejeitam seus ensinamentos e ridicularizam o seu conteúdo, amam dizer na hora certa: "Não julguem para que vocês não sejam julgados." Então surge a questão: deveríamos julgar ou não? Surpreendentemente, a resposta de Jesus não foi um evidente sim ou não. A resposta de Jesus foi: tudo depende. Para saber a diferença, você precisa exercitar alguns tipos de julgamento.
Então, Jesus nos dá duas aplicações negativas e uma afirmativa para saber como lidar tanto com o pecado quanto ao pecador. Primeiro, nós não deveríamos apreciar julgamentos ofensivos. Vamos pegar essa primeira afirmação de Jesus, que é uma das mais famosas que ele fez. Não julguem para que vocês não sejam julgados. A palavra julgar vem da palavra grega krino, uma palavra que tem 12 significados diferentes, mas aqui significa condenar alguém de forma crítica e hipócrita. Agora, saiba que há uma diferença entre confrontar um pecado e condenar um pecador. Nós vamos aprender em instantes que nem todo julgamento é errado. E que existe uma maneira de saber quando você cruzou a linha de condenar o pecado para condenar o pecador. Nós podemos julgar métodos, mas não podemos julgar motivos. Nós podemos julgar o que uma pessoa faz, mas não podemos julgar por que ela faz isso. Julgamento é errado quando usamos o padrão errado ou fazemos com o espírito errado. Há apenas uma forma que podemos usar para julgar as pessoas, e esta é a palavra de Deus. Quando julgamos os outros baseados em nossas opiniões, em nossos sentimentos, nossos critérios, então estamos errados. Não estamos errados se julgarmos os outros quando a nossa base é Bíblia. Nunca é errado dizer que está errado quando Deus diz que é errado. Mas julgar ainda pode ser errado, mesmo que você utilize os critérios certos, se você fizer com o espírito incorreto. O espírito de julgamento deve ser corretivo e construtivo, não condenador e crítico. Eu aprendi algo. Você não pode julgar uma pessoa pelo que outros dizem a respeito dela, mas você pode julgar uma pessoa pelo que ela fala sobre os outros. Agora, você vê que existem duas razões pelas quais você deve se privar de julgar alguém de forma crítica. Primeiro, todos somos falíveis. É muito perigoso julgar alguém quando você não conhece todos os fatos. Nós todos já tivemos conclusões precipitadas em relação a alguém, para depois descobrirmos que estávamos terrivelmente enganados. Mas há outra razão pela qual devemos ter cuidado com como julgamos os outros. Isso é porque somos pecadores. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Nenhum de nós é perfeito. Não importa o quanto nós pensamos que conhecemos o coração de alguém, nós não conhecemos. Nós não conhecemos nem mesmo o nosso próprio coração. Aliás, frequentemente você encontrará pessoas que julgam outras pessoas, mas na verdade o que eles estão fazendo é criticar uma falha deles próprios. Por isso, Jesus fala de uma pessoa que estava reparando no cisco no olho do irmão, enquanto ele tinha uma viga em seu próprio olho. A palavra cisco em grego significa lasca. E o que é uma lasca? Uma lasca é um simples pedaço de uma viga. É por isso que Jesus diz no verso 2, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. A pessoa que faz um laço de julgamento sobre outra pessoa precisa ter cuidado. Ela pode encontrar o seu próprio pescoço no laço. Segundo, não devemos nos ocupar em julgamentos hipócritas. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita,
Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora, Jesus dá uma brilhante e humorada ilustração do problema de julgar outras pessoas. Ele fala de uma pessoa tentando tirar um cisco do olho do outro, enquanto ele tem uma viga no seu próprio olho. Eu acho que foi Shakespeare quem disse: as falhas do homem raramente aparecem para ele. A propósito, você sabe por que muitas pessoas conseguem ver o cisco no olho do irmão, mas não a viga no seu próprio olho? É porque eles estão procurando o cisco. Dito isso, se pararmos agora, nós nunca entenderemos o que Jesus quis dizer, porque a chave da passagem é o verso 5, onde Jesus nos fala como caminhar na corda bamba entre confrontar o pecado e condenar o pecador. Ele disse, Mateus 7, verso 5, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Preste muita atenção no que Jesus faz. Ele condena o julgamento egoísta, mas tolera o julgamento próprio. Você percebe de que ele está falando? Ele está falando do hipócrita. Ele não está falando da pessoa que é correta diante de Deus e em humildade confronta uma pessoa que está no erro. Ele está falando da pessoa que cruzou a linha de ser crítico para ser hipócrita e cruzou outra linha de ser hipócrita para ser demasiadamente crítico. Você pode ser crítico sem ser hipócrita, mas você não pode ser hipócrita sem ser crítico. Uma vez Benjamin Franklin disse, limpe os seus dedos antes de apontar para mim. Mas aqui está a colocação que Jesus faz. Uma vez que os seus dedos estão limpos, você pode apontar e deve apontar. Isso leva à terceira afirmação. Jesus nos deu duas negativas, agora ele nos dá uma afirmativa. Terceiro, nós deveríamos expressar um julgamento santo. A razão por que muitas pessoas não compreendem o que Jesus disse é porque eles tentam fazer com que Jesus diga algo que ele não disse. E eles não escutam Jesus dizendo algo que ele realmente disse. Aquilo que Jesus queria dizer está resumido no verso 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora, existem duas palavras que você precisa prestar atenção, a palavra primeiro e a palavra então. O mundo se lembra do primeiro, mas esquece o então. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, nós precisamos julgar a nós mesmos antes de podermos julgar os outros. Mas nós devemos nos julgar primeiro para então julgar os outros. Agora chegamos na verdade crucial desta passagem. Jesus não está proibindo todo julgamento. Na verdade, você sabia que é uma das características que você tem como uma pessoa espiritual, é com que essa pessoa sabe como julgar na hora certa, no lugar certo, da maneira certa. Ouça esta passagem em 1 Coríntios 2:15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Não é errado confrontar uma pessoa que tem pecados em sua vida. Errado é não fazer isso. Levítico 19:17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Se você ama o seu irmão ou o seu vizinho, você vai confrontá-lo quando ele estiver errado. Nós todos sabemos que haverá momentos em que teremos que julgar os outros quando for necessário e correto fazer isso. Agora, se você quer saber as respostas reais para a pergunta,
devo julgar ou não? A resposta é encontrada em João 7, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Em outras palavras, você não pode julgar uma árvore por suas folhas, mas você deve julgá-la pelos seus frutos. Você não pode julgar um livro pela capa, mas pode julgar pelo conteúdo. Você nem sempre pode julgar uma pessoa pelo que fala, mas pode julgar uma pessoa pelo que ela faz. Só tenha cuidado para que você faça um julgamento justo. Se você quer escapar do julgamento condenativo de Deus, é melhor você se julgar como um pecador que necessita de um Salvador e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Peça a Deus por misericórdia e força para mudar. Ore a Deus que Ele te dê um coração novo, cheio de compaixão, um coração como o dele. Por favor, Senhor, ouça a nossa oração e me dê um coração como o seu. Eu quero ter, Senhor, dependência completa da tua pessoa e do teu grande amor. Eu quero ter, Senhor, a consciência correta daquilo que esperas de mim, pecador. Quero ter mente clara para compreender tua inteira vontade e o que devo fazer. Que o teu Espírito me convença e inspire e eu viva sob a influência do bem. Quero viver, Senhor, sem chorar o passado, deixando o presente aos cuidados do céu. Quero esperar, Senhor, sem temer o futuro, sabendo que em breve verei o meu Deus. Quero ser instrumento usado por ti, que por mais que eu faça, nada venha de mim. Vem, santifica, ó Deus, meus motivos, impulsos. Transforma, pois, o meu coração. Toda ansiedade eu lancei em meu Jesus. Posso agora em seu amor descansar, descansar. Eu quero ter, Senhor, dependência completa de ti, dependência de ti.
Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que para colocar em prática todas essas lições que o Senhor está nos dando, nós precisamos de uma transformação de coração. Querido Pai, transforma o nosso coração para que ele seja semelhante ao Teu. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá a todos aí em casa. Parece que perder peso está na mente de todas as pessoas nestes dias em que vivemos. Sabia que 2 canadianos em cada 3 estão com excesso de peso? E que o número de crianças obesas tem quase que triplicado nos últimos 25 anos? Estamos no meio de uma verdadeira epidemia de obesidade na América do Norte, não é verdade? Qual é a melhor maneira de perder peso? Em primeiro lugar, não faça dieta ou regime de dieta. Isso mesmo, não faça dieta. Será que os regimes de dieta funcionam? Bem, se funcionasse, a indústria de dieta estaria fora do mercado, pois já teriam produzido bons resultados. Mas, em vez disso, estas dietas e regimes de perda de peso estão a encher os bolsos com o seu dinheiro. O que está a causar este problema de aumento de peso? Considere o facto de que, com o passar dos anos, o nosso trabalho tem exigido menos do nosso corpo. Não caminhamos tanto a pé, nem andamos de bicicleta, vamos para o trabalho de carro ou de transportes públicos. O nosso tempo de lazer é gasto a ver televisão, a ouvir rádio, a navegar na internet. Todas as atividades são passivas. E a comida? Já reparou que as doses que servem no restaurante são o dobro ou triplo do que costumavam ser há anos atrás? E os pratos em que comemos são mais parecidos com as travessas em que se serviam as refeições há alguns anos atrás. Estamos a comer mais e a fazer menos, dando a oportunidade para que todas as calorias extras se armazenem no nosso corpo, pelas pernas, pela barriga, enfim, por todo o nosso corpo. Uma das consequências do excesso de peso é que coloca muita pressão sobre várias partes do corpo, inclusivamente do coração, joelhos e do cérebro. Um estudo científico mostrou que as mulheres acima dos 24 anos de idade que tinham excesso de peso tiveram uma maior perda de tecido cerebral. Além disso, ter peso a mais aumenta o risco de muitas doenças, tais como a hipertensão, as doenças cardíacas, trombose ou derrame cerebral, a diabetes, a osteoartrose, doenças da vesícula biliar, a apneia do sono, o cancro ou câncer, especialmente da mama, do cólon e do endométrio. Perguntar-me-ão com certeza, o que devo fazer para perder peso? Mais uma vez lhe digo para não fazer dieta ou regime para perder peso. A única maneira de alcançar resultados duradouros é mudar o seu estilo de vida, comendo de uma forma saudável e fazendo exercício físico diariamente. Se está a pensar qual é o tamanho das doses que deve comer, pense nesta maneira. Imagine o seu prato. Metade do prato deve ter vegetais ou hortaliças e pode empilhá-los tão alto quanto desejar. Na outra metade, divida a meio. 1/4 do seu prato deve ter hidratos de carbono, tais como arroz integral, massa integral ou batatas. E o outro 1/4 do prato deve conter proteína, por exemplo, as leguminosas como o feijão, o grão, as lentilhas ou o tofu são uma boa ideia. Diminua também a quantidade de alimentos de origem animal na sua alimentação diária. Isto irá reduzir o número de calorias das suas refeições, bem como a gordura saturada e o colesterol. E agora deixem-me revelar uma coisa que parece andar bem esquecida hoje em dia, mas que os nossos pais e os nossos avós já punham em prática. As pesquisas científicas mostram que se quer perder peso, deve comer bastante ao pequeno almoço, e pois vai queimar essas calorias no decorrer do dia e vai petiscar menos. À noite, o ideal é comer uma refeição muito pequena e não tenha medo, pois as paredes do estômago não se colam uma à outra.
Lembre-se do velho ditado: tome o pequeno almoço como um rei, almoce como um príncipe e jante como um pobre. Mude a alimentação e faça exercício físico diariamente, tal como caminhar a pé. Caminhe em qualquer lugar e verá que o seu peso entrará no caminho certo. Até à próxima. Nós agradecemos que você esteve conosco aqui neste programa e nós apreciamos muito a lealdade, semana após semana, assistindo ao nosso programa. Visite nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode ver este programa e todos os programas de novo, pode indicar para um amigo, pode encaminhar um pedido de oração para nós, você pode mandar comentários, pode se inscrever numa escola bíblica lá e pode até mandar uma doação para que o nosso programa possa continuar no ar. Se Deus quiser, na próxima semana vamos estar juntos. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.